E aí eu falei, viram que para vocês serem piores do que eu fui no meu primeiro vídeo, vocês têm que se esforçar demais. Então quem hoje admira a minha comunicação precisa entender que eu tive que gravar milhares de vídeos para conseguir falar bem hoje para câmera. Tudo, eu né? tive que fazer mais de uma centena de palestras gratuitas e esse talvez foi o preço que eu tive que pagar para estar aqui hoje. Quando as pessoas olham para mim, elas dizem, Marani, você nasceu para isso? Nasceu Só eu sei que eu passei para chegar até meu Deus aqui. do céu. Aí a famosa frase, né? Já, pô, nasceu Veja- para nadar. Você nasceu para nadar. Você Mesma nadou para coisa, trabalhar né? em restaurante. Exato. Cada segundo que você nadou, Gustavo, cada segundo que o Luiz Gustavo hoje se dedica a na verdade, vocês não podemos nem falar em segundo, é milésimo, é centésimo. E as pessoas realmente não olham para isso. Quando eu tive a coragem de pedir demissão, quando eu estava em um momento muito difícil, que eu tive uma dificuldade muito grande de administrar as minhas emoções, porque eu estava vindo de uma falência muito grande. Sim. Então, para mim, muito difícil, né? Nessa época, talvez eu pudesse pedir ao meu pai uma grana emprestada para cobrir. Ele tinha essa grana na época. Mas veja que eu alimentei uma coisa na minha cabeça que era, eu preciso ser melhor do que o meu pai, porque ele falou que não era para eu trabalhar com restaurantes. Então eu tenho que provar para ele que eu sou bom. E naquele momento eu provei para mim mesmo que eu não era bom. Esse foi Então, seu maior motivador? Sem dúvida. Sem dúvida. Foi uma coisa, assim, muito poderosa. Muito poderosa. Quando meu pai, em algum momento que eu não contei aqui, ele me disse assim, você está demitido. Aqui no meu restaurante não tem espaço para dois fazerem dinheiro. E quando ele me demitiu, para mim foi uma dor muito grande, porque naquele momento eu achei que ele ia fazer uma transição. Eu achei que ele queria se aposentar e queria que eu tocasse, conduzisse ali os restaurantes dele. Mas não, o que ele queria de verdade é que eu tivesse uma experiência fora dos restaurantes para poder ter a oportunidade de decidir se eu queria conduzir os restaurantes ou não. Mas eu alimentei aquilo... E foi uma boa decisão dele, né? Foi uma naquele ótima. momento. Eu A vi. transição familiar também é uma coisa que deve assolar os donos de restaurante, né? Em todos os modelos. Mas ali, em termos de aprendizado, uma coisa incrível, né? Sim. Você ir para uma Vale, uma empresa assim que... Teoricamente, assim, quando você fala, pô, fiquei na Vale durante um bom tempo, não tem muita relação com o restaurante, né? Mas depois você contou a que área que você estava lá, né? Você ficou Sim, na área de suprimentos. compras. Isso, E suprimentos, compras e suprimentos. Exato. Aí eu falei, caramba, meu. O cara foi parar de compras, gosta de restaurante. Aí eu fiquei imaginando, fazia é mais relatório. fácil você fazer compras de aço, que não é perecível, do que de batata, cebola, salmão. Imagina o salmão. Nossa. Você tem que ficar ali. Ô, Gustavo, eu acho que o empresário... Aí quando você fala ele- assim, pô, eu tenho uma experiência aqui, agora eu vou fazer isso aqui. Tá correlacionado. Eu total. acho, exato, era isso que eu ia trazer. Quando a gente consegue, por isso eu trouxe aquela frase que a gente precisa conhecer a si mesmo, quando você conecta os pontos que realmente você se desenvolveu na sua vida, que você é bom, que você pode contribuir com outras pessoas. Eu já conhecia muito sobre compras, eu fazia relatório para apresentação da diretoria, eu era a pessoa designada dentro daquele departamento de produzir os relatórios de suprimentos e fazer uma apresentação mensal para a diretoria. Então eu passava muito tempo ensaiando como é que eu ia apresentar aquilo para a diretoria. Então eu precisava me treinar em influência, eu tinha que saber verbalizar, eu tinha que saber produzir um bom relatório, eu tinha que saber fazer um bom PowerPoint, eu tinha que saber manejar bem uma planilha. E tudo isso eu trouxe para o contexto de treinamentos e de restaurantes, e isso fez uma diferença muito grande na minha trajetória. Ô, Marcelo, uma dúvida aqui. Você como... Bom, uma pergunta para vocês dois, na verdade. Quer falar uma coisa Eu antes? quero fazer um comentário aqui Sobre que isso, pode a falar. gente recebeu hoje, uma das gravações que a gente fez aqui, o Gustavo Caetano, né? E você falando dessa relação de ter que saber fazer uma coisa, outra e tal. Ele trouxe um ponto aqui muito, muito legal que tem total conexão com isso que você falou e que a turma que está assistindo aqui a gente ou escutando a gente, os empresários, donos de empresa, ou mesmo uma pessoa que está querendo o desenvolvimento profissional, ela precisa entender e ter muito claro isso, né? Porque foi não foi com essas palavras que você trouxe, mas o contexto é o mesmo que o Gustavo Caetano colocou aqui, que é do repertório. Né? Quanto mais repertório você tem, você pode até não utilizar tudo aquilo que você sabe. Então, talvez assim, você saber fazer uma planilha em Excel ou fazer uma apresentação em PowerPoint pode te ajudar em uma coisa ou outra ali, mas é algo que, caso você precise de uma hora para outra montar uma boa apresentação, aquilo vai te ajudar a vender sua empresa, a você estar no palco, a você se comunicar, a você fazer alguma coisa diferente. Eu só estou dando um exemplo ali, porque quando você está dentro de uma empresa na Vale e você consegue ali
criar o seu repertório de vida, a hora que você chega no seu restaurante, ou na próxima empresa, ou na próxima jornada da sua vida, você fala assim, cara... O que eu posso abrir aqui dessa pochete? Lembra da pochete antigamente? Você abre a pochete ali e começa a tirar coisa, né? Assim, caramba, nem sabia que eu tinha isso. É verdade. E acho que a relação disso que você falou com o que o atleta faz, o atleta de alto rendimento, ele é muito similar. Porque você nada, você faz, muitas vezes, quanto mais jovem você é, mais você faz coisas que você acha que você não precisa. Sim. E o treinador, ele tá ali para falar o seguinte, você precisa disso. Daqui a pouco você vai ver só, né? E a hora que você chega numa competição... E você pula na piscina e você tem todo aquele repertório para dar o seu resultado, você, cara, aquilo que eu comecei a fazer aos 9 anos de idade, aos 15, agora está fazendo efeito. E é uma coisa incrível, né? A hora que você pega todo esse repertório, você pega tudo aquilo que você fez e você afina com qualidade, aí o resultado vem. Para mim faz todo sentido isso que você está trazendo, e para mim essa criação do repertório, várias coisas se conectaram para que eu pudesse chegar. Posso citar uma outra coisa que ali, quando eu saí da Vale em 2015, eu já tinha um desejo também de começar a fazer palestras, só que aquele desejo estava guardado, mas eu já conhecia isso em mim. Em 2017, 2018, eu comecei a fazer palestras gratuitas, eu fiz mais de uma centena de palestras gratuitas. Olha só. E aí hoje, quando eu tô dando treinamento, a pessoa diz... tudo, meu. Pô, o que você tá fazendo hoje, você faz muito bem. E aí, Gustavo, eu dei tanta sorte, eu passei um vídeo que tá no meu Instagram, inclusive, no encontro de mentoria. Eu falei, galera, vocês precisam trabalhar melhor a comunicação dos restaurantes de vocês no Instagram. E aí... Eu sei que vocês têm medo, dificuldade, mas eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Era você? Eu mostrei em 2015 o meu primeiro vídeo e é péssimo. Nossa. É horrível. E aí eu descobri ao longo do tempo que você nunca vai ser bom se você não for frequente. E aí, quando eu mostrei, todo mundo deu muita risada, gargalhada. E aí eu falei, viram que para vocês serem piores do que eu fui no meu primeiro vídeo, vocês têm que se esforçar demais. Então, quem hoje admira a minha comunicação, precisa entender que eu tive que gravar milhares de vídeos para conseguir falar bem hoje para a câmera. Eu tive que fazer mais de uma centena de palestras gratuitas e esse talvez foi o preço que eu tive que pagar para estar aqui hoje. E você pega qualquer segmento, né? Você pega fazer lives, fazer vídeo, fazer palestra, fazer um trabalho, conversar com as pessoas, saber fazer as perguntas certas. Você estava comentando, a gente começou junto essa jornada aqui do podcast e essa gravação aqui vai sair, acho que o sexto ou sétimo episódio, não sei exatamente qual vai ser, mas, cara, tá fluindo mais. Né? Tá fluindo, tá conversando, tá rodando. As pessoas têm a expectativa de serem boas da primeira vez que eles fazem aquela coisa, mas nunca vai ser assim, impossível. Nunca vai ser assim. E muita pressa também, né? Especialmente hoje em dia, que as coisas acontecem muito rápidas, né? Você pega que um jovem de 25 anos tá envolvido e tá escutando esse tipo de coisa, né? Pra turma que é jovem, a hora que escuta o pessoal da velha guarda, né? Você é mais jovem que eu aí, 41, né? Você tá? 41. E a hora que você escuta, você assim, não, mas eu quero ficar rico rápido. Quero ser milionário antes dos 30. Que é Forbes under... Como é que é? 30 Forbes, under 30. Como é que é? Forbes under 30. Pô, aí começa uma pressão gigantesca na vida desses moleques. Não fica isso? Fica. Eu sinto assim uma pressão muito grande. É verdade. Você sente isso no tipo de empreendedor, do gestor? Você pega um jovem ali de 28, 29 e um cara que tá chegando agora com 40, 42, 45, assim, da tua idade um pouco. Um de 40. Jovem. É jovem, né? Comparado comigo, é mais jovem. Mas você sente a diferença e onde o cara tá pisando? A diferença de geração, de percepções e dessa velocidade é muito grande, Gustavo. E eu quero, inclusive, dar uma boa notícia. Na minha visão, a gente está vivendo o melhor momento possível para quem quer ter uma boa vida, uma prosperidade. A gente tem hoje recursos que a gente não tinha antes. E aqui eu não quero dizer que é mais fácil. Mas veja, o Luiz Gustavo está fazendo hoje um trabalho super legal junto com você. E é um moleque de 25 anos. E com 27 eu estava lavando prato em Londres. Ou seja, existe aí uma distância muito grande, porque naquele momento aquilo era o melhor que eu conseguia fazer com os recursos que eu tinha. Então hoje a gente tem muita ferramenta, a gente tem muito acesso à informação. Veja que o meu sonho foi realizado em 2019, depois de eu passar dificuldade, porque quando eu comecei a empreender em 2011, eu procurava escolas que falavam sobre negócios
para segmento de alimentação. E não tinha no Brasil. Aí você criou hoje, exato. Exato. Opa, hoje a gente já tem várias escolas. Pensa no problema para resolver. Esse aqui. Exato. Veja isso. Então a gente tem muita oportunidade. Hoje o que as pessoas mais têm é problema. E o dinheiro está onde tem problema. Se a gente consegue resolver problema e vender a sua solução para muitas pessoas, é onde está o dinheiro, né? Legal. Com certeza.